Bom dia a todos. Gravação do livro de Ruth, capítulo 1. Onde tu fores, irei. São apenas 4 capítulos este livro, mas com milhares de revelações e ensinamentos. Este é um dos meus livros favoritos da Bíblia. E esse conta a história de Ruth nos dias em que os juízes julgavam. Enquanto o livro de Juízes apresenta apostasias, opressão, inveja tribal e guerra civil, este livro lembra da providência divina sobre a vida de uma família da semente de Jesus, o Messias. Não se sabe com certeza quem escreveu este livro, mas acredita-se que tenha sido o profeta Samuel, que também teria escrito Juízes e 1 Samuel e 2 Samuel. Outros acreditam que tenha sido escrito no reinado de Davi. Bom, mas seja quem for, o livro tem inúmeras coisas relacionadas à semente messiânica que estava por vir. A história se inicia com uma fome na terra de Belém, que significa a cidade do pão. E um homem decide peregrinar em Moabe, que significa de seu pai, levando junto sua mulher e seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, que quer dizer o Senhor é rei. E sua mulher, que se chamava Noemi, que significa doçura, agradável e deleite. E esse tinha 2 filhos, Malom, que quer dizer fraco e doente, e Quilion, que quer dizer o quebrantado. Percebam que todos os nomes têm algum significado. Ir de Belém para Moabe significa um caminho inverso do caminho que se deve percorrer. É sair do lugar da bênção para o lugar da maldição. É sair do lugar de proteção do Senhor para uma terra que não tem a bênção dele. Acontece naquele lugar que o marido de Noemi morre, e ela fica com seus 2 filhos, versículo 3. E esses se casam com moabitas. Orfa, uma delas, que significa pescoço, dando uma interpretação de que Orfa é aquela que voltaria as costas. E Ruth, que significa amiga ou companheira. Verso 4. Ambos, Malom e Quilion, morreram, ficando assim a mulher Noemi desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Versículo 5. Naqueles tempos, a viuvez e não ter filhos significava fome e miséria, pois as mulheres não tinham como se sustentar ou trabalhar. Então, Noemi decide voltar de Moabe para Belém, porque ela ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e dado-lhes o pão. Versículo 6. Fazer o caminho de volta ao lugar da bênção, de onde se saiu, é sempre mais doloroso e complicado do que permanecer nela. Sai caminhando com suas noras para voltarem à terra de Judá, mas lhes diz para que voltassem à casa de suas mães, e que o Senhor mostrasse benevolência a elas, como elas usaram com os maridos e com ela. Versículo 8. Elas a beijaram e choraram. Versículo 9. E lhe disseram: voltaremos contigo ao teu povo. Versículo 10. Porém Noemi lhes disse para que voltassem, pois não mais poderia dar-lhes filhos por marido. Versículo 11. Voltai, diz ela, vão embora. Sou muito velha para poder casar-me de novo e dar-lhes filhos. Vão embora, porque a mão do Senhor é contra mim. Versículo 13. Então Orfa aceitou o conselho, beijou sua sogra e partiu. Mas Ruth se apegou a ela. Versículo 14. E Noemi lhe diz: volta você também com a sua cunhada para os seus deuses e para o seu povo. Versículo 15. Porém Ruth insistiu e disse: não me force a deixá-la. Onde tu fores, irei, e onde tu pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Versículo 16. Onde quer que morras, morrerei. Faça-me assim o Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte
me separar de ti. Versículos 17. Que coisa nobre e linda essa atitude de Ruth, que não volta às suas raízes, aos seus deuses, provavelmente porque aprendera naqueles anos de convivência a ouvir tudo sobre o grande Deus de Israel. Vendo Noemi que ela estava resolvida a ir com ela, foram ambas para Belém. E entrando na cidade, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é essa Noemi? Versículo 19. Mas ela dizia: não me chamem Noemi, ou seja, doce, chamem-me Mara. Mara quer dizer amarga, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Versículo 20. Cheia parti e vazia voltei. Por que me chamarias Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Versículos 21. Assim, Noemi e sua nora Ruth voltaram dos campos de Moabe e chegaram a Belém, no princípio da colheita das cevadas. Versículos 22. Que situação difícil se encontravam essas mulheres. Sem marido, sem filhos, sem esperança, sentindo-se abandonada por todos e até mesmo pelo Senhor. E que atitude nobre de Ruth, que não podia esperar dar nem receber nada de sua sogra, mas não a abandonou. Isso deve ter causado um enorme alvoroço na cidade logo que chegaram. E com certeza a notícia do que tinha acontecido a elas deve ter se espalhado por toda aquela região. Será que verdadeiramente o Senhor abandonara aquelas mulheres e as entregara a uma situação sem saída? Ela não tinha feito nada além da correta obediência ao seu marido e o cuidado aos seus filhos e noras. Vamos ver então se uma situação aparentemente sem saída e de maldição teria como se reverter em uma nova situação de bênção e de cuidados do Senhor. Amanhã continuaremos essa história. Um abraço.